Olá! União estável, conta conjunta. Quais são os benefícios e os pontos de atenção em relação a estas possibilidades acessíveis aos cidadãos e cada vez mais utilizadas? União estável registrada no cartório como declaração pública ou particular pode facilitar o acesso a direitos. Os valores depositados em conta corrente conjunta por um dos titulares podem ser utilizados para pagar dívida fiscal contraída pelo outro titular. E na entrevista com a especialista em direito civil Brenda Viana, os problemas mais comuns levados ao judiciário por quem tem conta conjunta. A gente só está começando. A formalização das uniões estáveis apresenta crescimento no Brasil. Somente no estado de São Paulo, por exemplo, de janeiro a junho de 2021, foram feitas 11.200 declarações, enquanto nos primeiros 6 meses de 2020 foram pouco mais de 8.000 registros. Segundo o Colégio Notarial do Brasil, fatores como a flexibilização da quarentena contra o novo coronavírus e a autorização para a realização dos atos de declaração por videoconferência impactaram na procura pelo serviço. Mas você sabe como é caracterizada e por que pode ser importante declarar e registrar a união estável? Se ela não for reconhecida, o acesso a direitos como pensão por morte pode ser negado, como vamos mostrar na nossa primeira reportagem. O técnico de enfermagem Wagner e a cuidadora de idosos Rosânia vivem em união estável. Nós nos consideramos em união estável e também registramos em cartórios. Moramos juntos 1 ano, depois de 1 ano a gente resolveu fazer a união estável. Para formalizar a união estável, Wagner e Rosânia vieram a um cartório como esse aqui, de registro de notas. A maioria dos casais faz como eles fizeram, opta pelo sistema de comunhão parcial. Mas na hora de solicitar a declaração de união, é possível escolher o regime de divisão de bens. Tem que apresentar documento de identidade e CPF. E é preciso pagar um preço tabelado por lei. Em 2021, esse valor girou em torno dos R$ 470. O tabelião responsável pelos registros, Hércules da Costa Benício, que também é um dos diretores do Colégio Notarial do Brasil, entidade que representa os cartórios nacionalmente, explica que a declaração pública de união estável feita em tabelionato de notas é a mais solicitada, embora seja possível registrar a união estável também por meio de uma declaração particular, que pode ser feita pelos próprios declarantes com as firmas reconhecidas. Qual é a diferença entre um e outro? Se dá propriamente quanto à possibilidade de terceiros terem acesso fácil à informação da união estável. E quando as pessoas vêm aqui declarar que estão interessadas em registrar a escritura de união estável, quais são as principais dúvidas que elas apresentam, doutor? Para eu declarar uma união estável, eu preciso da assistência de um advogado? A resposta é não. Pergunta muito comum também é: quais são os regimes de bens de uma união estável? Na escritura de união estável, pode-se estipular, sim, o regime de separação absoluta de bens, o regime da comunhão universal de bens, mas, se os companheiros ficarem silentes quanto ao regime patrimonial, diz o Código Civil que o regime adotado será o da comunhão parcial de bens. Em 2019, foram registradas quase 149 mil uniões estáveis nos cartórios brasileiros. No ano passado, foram 115.624 registros. E em 2021, até setembro, pouco mais de 101 mil casais já haviam procurado os cartórios para obter a declaração de união estável. Quem não faz a declaração, seja ela pública ou particular, ou não consegue comprovar que teve uma convivência pública e duradoura com a outra pessoa, pode não conseguir o reconhecimento da união estável para ter direito a alguns benefícios, como a pensão por morte paga pela Previdência Social, por exemplo. No TRF da Primeira Região, o desembargador federal Rafael Paulo Soares Pinto analisou o recurso de uma mulher moradora do estado do Amazonas que tentava reverter a decisão de primeira instância que havia negado o pedido dela de pensão por morte.
A Justiça entendeu que quando o servidor público instituidor da pensão faleceu, eles já estavam separados fazia muito tempo. Aqui cabe a gente abrir um parêntese para lembrar que o companheiro ou companheira de servidor federal que viveu em união estável tem direito à pensão por morte vitalícia, independentemente da comprovação de dependência econômica. Mas, para isso, tem que ter havido convivência continuada. No caso que foi analisado pelo TRF1, os desembargadores entenderam que a união estável não ficou configurada e negaram o pedido de pensão por morte. O relator salientou na decisão que há diversas provas no processo que indicam que, na data do óbito do instituidor da pensão, já teria ocorrido o rompimento da convivência com a autora da ação e que não basta a manutenção de mero vínculo afetivo ou encontros casuais e descontínuos entre a autora e o falecido após o casamento deste. A advogada Sabrina Pial reforça que, para obter o reconhecimento da união estável, os requisitos exigidos em lei precisam ser preenchidos. Para ter esse reconhecimento, alguns requisitos são exigidos, como uma relação pública, duradoura, de forma continuada e com a intenção de constituir família. Não necessariamente de constituir filhos, mas a intenção de que aquela união seja uma união familiar. Casais que vivem em união estável procurem fazer esse reconhecimento da união estável para garantir os direitos da outra parte. Olha, com a formalização da união, o casal passa a ter direito à herança e pode incluir o companheiro como dependente em plano de saúde. Também é possível estipular o regime de bens, como a gente citou na reportagem. Regime esse que pode ser o de comunhão parcial, universal ou o de separação de bens. Casais homoafetivos e heteroafetivos têm os mesmos direitos. Vamos fazer um intervalo agora. Na volta, você vai ver. Se não há como comprovar qual o percentual depositado em conta conjunta pertencente a determinado titular, o dinheiro de todos pode ser utilizado para quitar dívida fiscal contraída somente por um dos correntistas. E em que casos pode ocorrer o bloqueio deste tipo de conta pela Justiça? Essa é uma das perguntas que a advogada Brenda Viana responde na entrevista à repórter Raíssa Lomonte. Aguarde só um instante. Até já! A conta conjunta é um serviço bancário que, para ser administrado por duas pessoas, sem problemas, demanda uma relação de confiança e responsabilidade entre os titulares. E é importante que ambos saibam exatamente como a conta conjunta funciona, porque, além de movimentar a conta, os dois podem responder juntos por possíveis dívidas. E foi nesse sentido que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região concluiu que é possível o bloqueio de valores correspondente a uma dívida fiscal, mesmo que contraída somente por um dos titulares. Acompanhe com a jornalista Raíssa Lomonte. Você já teve ou tem conta conjunta? Optei por não ter, porque eu prefiro resolver minhas coisas sozinha, minhas contas. Tudo que entra, que sai, passa por mim. Eu nunca tive conta conjunta. Banco é uma coisa muito complicada. Os dois têm que ter um controle muito grande, porque senão um acaba atrapalhando o outro. Se um entende menos, você acaba prejudicando, na realidade, o companheiro. Aqueles que têm a conta compartilhada pensam na facilidade de movimentar os recursos caso um dos titulares esteja impossibilitado. Eu resolvi fazer minha conta conjunta com a minha esposa, porque na minha ausência ou na impossibilidade, ela resolve tudo para mim. Como eu sou uma pessoa idosa, então fica a conta conjunta. São dois tipos de contas conjuntas. Solidária, tipo mais indicado para casais e familiares, vale para saques, pagamentos e transferências e não exige autorização dos demais titulares da conta para esses serviços. E a conta não solidária, ou simples, mais utilizada por sócios e não permite que um titular tenha passe livre para fazer determinada transação financeira. É necessário o consentimento de todos para a realização de movimentação bancária. Essas vantagens vêm acompanhadas de responsabilidades. Exemplo disso é a decisão do TRF1 de manter o bloqueio da conta conjunta de um casal por dívida fiscal de um dos titulares, no valor de pouco mais de R$ 24 mil.
Marido e mulher haviam conseguido a liberação de metade da quantia bloqueada, porque a esposa não era parte da execução fiscal. E, em juízo, alegou que o valor seria impenhorável, pois viria de seu salário. A União apelou, afirmando que o homem não demonstrou que metade da quantia bloqueada provinha do recebimento de salário pela esposa e que os correntistas de conta bancária assumem responsabilidade solidária pela emissão de cheques e pela gestão do saldo da conta. Ao julgar esse recurso, o relator, desembargador federal Hércules Fajoses, destacou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido. Segundo o magistrado, o STJ reconhece a possibilidade de bloqueio da totalidade da quantia depositada em conta bancária conjunta, ainda que apenas um dos depositantes conste como responsável pela dívida executada. A natureza da conta corrente conjunta revela, em regra, a intenção firmada por seus titulares de abdicar da exclusividade dos valores depositados, porquanto a movimentação do numerário é realizada conjuntamente. Esse especialista em direito tributário explica os casos em que situações como essa podem ocorrer. O Código Tributário Nacional, ele estabelece que a solidariedade em matéria tributária ela deve ocorrer apenas em duas hipóteses. Ou quando há expressa previsão legal, ou quando se demonstra que ambos os sujeitos têm um interesse comum na mesma situação que dá aso, que dá surgimento ao fato gerador, ou seja, ao fato que cria a obrigação de pagamento daquele tributo. Para o advogado, decisões como essa são um alerta para quem compartilha contas bancárias. Então o ponto fundamental é exatamente esse, você avaliar se há como demonstrar documentalmente, né, qual o percentual daquela conta ela de fato é de titularidade de uma pessoa e o quanto que é de titularidade de outra pessoa. É isso, tem que confiar muito na pessoa com quem você vai abrir uma conta conjunta. Bom, e a gente foi atrás de uma especialista em direito civil e de família, a doutora Brenda Viana, para falar sobre outras situações levadas ao judiciário envolvendo este tema. Por exemplo, quando um dos titulares da conta morre, que direitos os demais têm sobre os valores? Acompanhe. Doutora Brenda, em que casos a conta conjunta pode ser bloqueada pela Justiça, afetando todos aqueles que a utilizam? O STJ vem entendendo que é possível a penhora da integralidade das quantias depositadas em conta corrente conjunta, ainda que um dos titulares não seja responsável por aquela dívida. Por isso, hoje, valores que estão em conta corrente conjuntas podem ser bloqueados em sua integralidade. Quais são os problemas mais comuns quando se trata de conta conjunta levados ao judiciário? Bom, são situações em que um dos titulares tem algum débito, ou seja, quando ele é processado e sofre alguma execução. Porque, como a gente falou anteriormente, é possível que os recursos da conta conjunta sejam bloqueados por meio de mecanismos de penhora online. Também vale lembrar que ambos os titulares são responsáveis pela emissão de cheque e empréstimos realizados na conta conjunta. Então, se algum deles, emitir um cheque ou fizer empréstimo, essa dívida é de responsabilidade de todos os titulares da conta conjunta. Como mostramos em nosso programa, o TRF decidiu que é possível o bloqueio do valor total em conta conjunta de dívida fiscal de somente um dos titulares. Que reflexões essa decisão deve trazer ao meio jurídico e aos cidadãos? É importante que os titulares de conta conjunta também tenham uma conta bancária individual, porque se o valor supostamente é individual, ou seja, ele pertence somente a um dos correntistas, ele não deve estar numa conta conjunta, porque nesse tipo de conta a importância perde o caráter de exclusividade. Então vale lembrar que é possível que o titular prejudicado ingresse com uma ação regressiva para reaver os valores do titular que gerou o bloqueio da conta em sua integralidade, ou seja, ele não vai ficar no prejuízo necessariamente. Doutora Brenda, obrigada pelas informações que a senhora trouxe, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, Raíssa, e me coloco à disposição sempre que precisar. E por hoje é isso. Mais uma vez, muito obrigado por sua companhia aqui na TV e na internet. E lembre-se, tem mais notícias sobre a Justiça Federal no portal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e também nas redes sociais do TRF1. Até o próximo programa.